Aleluia, graça e paz, igreja. Tem gente aí que está feliz com Jesus nessa noite ou não? É bom demais estar com vocês. Estava falando para o Érico, parece que vocês pegam as coisas que a gente faz e melhoram o negócio. A gente chega aqui e sempre se sente em casa. Eu falei para o Érico, parece que só mudou de endereço, mas o DNA, a essência e a aliança é sempre a mesma. Bom, é muito gostoso a gente poder compartilhar mais uma vez, e dessa vez eu vim um pouquinho mais bem acompanhado pela minha linda esposa. Na verdade eu vou chamar ela para subir aqui por um segundinho. Vem cá, meu amor, para ela se apresentar rapidamente para os que não conhecem. Amém, boa noite, igreja linda. Que alegria estar aqui com vocês. Gabriel esteve aqui. A gente estava noiva, eu acho, e eu não consegui estar, estava visitando minha família. Acho que dá para ver, eu sou de Minas, né? Bem de Minas mesmo. E o Senhor me enviou para Ribeirão, casei, muito bem casada, e faço parte dessa mesma visão que vocês. Que privilégio caminharmos juntos, sermos família. E Deus está nisso, Deus está aqui nessa noite. E eu creio que você que entrou aqui hoje vai sair daqui nesses dias transbordando do poder do alto. Amém? Amém. Vocês viram que eu tenho bom gosto, né, gente? Eu fui nas mineiras, que são as mió. Tem mineiro aí ou não? Amém ou não? Olha lá. Mineiro, ele come quieto, né? Fica quietinho, escondido. Mas mineiros são os mió. Gente, bom, eu tenho com certeza algo aqui que está enchendo meu coração para deixar nessa igreja. E o Senhor tem falado muito, especialmente nesse ano conosco, sobre o assunto do legado. Quantas pessoas aqui já escolheram viver debaixo de um legado santo de Deus? Nós também escolhemos de uma maneira mais especial ainda esse ano, lá em Ribeirão Preto. Nós estamos fazendo 30 anos de igreja, desde a fusão que gerou a comunidade cristã de Ribeirão Preto. E tem sido um ano onde o Senhor tem nos lembrado que nós fazemos parte de uma caminhada. Não começa em nós, não termina em nós. Nós não fomos chamados para ser nem o início e nem o fim de nada. Somos apenas um canal para, de fato, permitir que haja um fluxo da presença, da graça, dos milagres da parte do Senhor. Mas isso não vai parar em nós, isso precisa chegar até uma outra geração. E esse assunto legado tem estado no nosso coração. Aqueles que estiveram lá conosco também na IESConf, que foi uma alegria, foi uma bênção. Esse foi o nosso tema, mas eu confesso que esse não é apenas o tema de uma conferência ou de um ano. Eu acho que eu posso dizer que esse é o tema da minha vida. Esse é o assunto do meu ministério. Eu escolhi ser um homem de legado. Eu escolhi ser um homem que não precisa ser o mais inovador, não precisa ser o mais incrível, mas se eu puder dar continuidade a um legado santo que começou antes de mim, e eu puder fazer chegar até a próxima geração, mesmo que eu não veja todos os frutos, eu me considero muito bem sucedido nessa missão. Se eu puder cumprir e deixar esse bastão lá na frente com aqueles que virão depois de mim. Quantos também querem fazer parte desse legado santo que o Senhor está colocando na sua mão? Glória a Deus. Eu quero, só antes de entrar aqui nessa mensagem, toda vez que eu entro aqui em Barretos, eu começo a lembrar um pouco de algumas marcas dessa cidade. O Senhor sempre me dá uma palavra profética sobre Barretos. Sabe, Barretos é conhecido no Brasil por algumas coisas, dentre elas por uma festa. E toda vez que eu venho aqui, eu entro nessa igreja, eu sinto deixar uma palavra com vocês, porque Barretos é conhecido aí afora, no estado de São Paulo, até na América Latina, por um lugar de um rodeio, e até mesmo por um lugar de saúde, do hospital, não é verdade? Existe um hospital de câncer aqui em Barretos que serve tantas pessoas, mas eu quero profetizar mais uma vez, que a igreja em Barretos será o verdadeiro hospital das pessoas.
aqui virão os feridos, aqui virão os destruídos, e eles receberão cura da parte do Senhor, através da igreja aqui em Barretos. Eu quero declarar também que o único rodeio que vai continuar acontecendo com todo esse sucesso é a volta de pessoas para Cristo, volta de pessoas que vão sair de uma vida de pecado e vão se tornar para Jesus Cristo. Eu profetizo isso sobre essa cidade, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Bom, deixa eu entrar aqui em uma passagem bíblica que eu quero ler com vocês nessa noite. Dela eu vou tirar uma palavra do céu que vai ficar no seu coração. Está lá em Gênesis capítulo 26, a partir do versículo 15. Gênesis 26, 15. E eu quero ler um texto que desde o começo desse ano tem ido e voltado e falado muito ao meu coração. Tenho certeza que vai falar o seu também. Gênesis 26, 15. A palavra diz o seguinte: então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, aonde habitou, e tornou Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, o seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia posto. Você crê nisso? Feche seus olhos por um instante. Espírito de Deus, eu te agradeço, eu te louvo, Deus, porque eu estou em uma igreja de legado, Pai. Eu te agradeço e eu te louvo, porque essa é uma noite preparada nos céus. Há uma porção selecionada de abastecimento, de fé, de encorajamento para cada pessoa que entrou nesse lugar, Pai. Obrigado por preparar um banquete para nós. Eu peço que o Senhor venha com novas doses, Deus, uma nova intensidade do seu Espírito sobre as nossas vidas. Aguça os nossos sentidos espirituais. E Deus, abre os nossos olhos e a nossa visão, para que possamos ver, Deus, a realidade espiritual que está acontecendo aqui mesmo nesse lugar, nesse momento. Eu peço que o Senhor mova com liberdade, Deus. Se alguém entrou aqui ferido, que possa sair daqui curado, Deus, até mesmo no físico. Eu libero uma palavra de cura nessa noite, Deus, contra enxaquecas, contra diagnósticos de câncer. Eu libero uma palavra contra dores nas costas, dores nos ombros. Eu declaro, Deus, que aquele que entrou enfermo, ou até mesmo com um quadro, Deus, de preocupação, de medo e de ansiedade, eu declaro que isso está sendo agora deixado na cruz de Jesus. Deus, eu também peço que haja liberdade para as pessoas serem ativadas nos seus ministérios, Pai. Que nenhum cansado, que nenhum servo, que nenhum líder, Deus, saia dessa noite sem receber uma injeção da presença do Senhor, Pai. Eu oro assim, eu peço que o Teu Espírito venha falar aos nossos corações. Eu agradeço ao Senhor. Nós oramos assim em Teu nome. E toda a igreja diz amém. Glória a Deus. Queridos, eu desde o começo do ano tenho voltado e de fato estudado um pouco mais sobre o que aconteceu aqui em Gênesis capítulo 26, como nós lemos. Que nessa passagem eu percebo que existe uma história de legado, simples quanto parece, mas a palavra de Deus diz que um belo dia Isaque, que tem um papel muito importante na Bíblia. Eu não sei se você já analisou o papel do patriarca Isaque na palavra, mas é interessante porque vamos falar um pouquinho de Abraão. Quantos aqui já ouviram falar de Abraão? Abraão, ele é conhecido como o pai da fé. E a história de Abraão é maravilhosa, porque Abraão veio de um povo cananeu, e ele saiu de uma raiz pagã, adorava outros deuses. Em um encontro maravilhoso com Jeová, ele tem aquela experiência onde Deus fala com Abraão e chama ele e dá um propósito para ele. Ele fala: Abraão, olha, em ti serão benditas todas as famílias da terra.
E aquele desafio maravilhoso que Deus faz a Abraão, fala: Abraão, você vai sair da sua terra, da sua parentela, e eu não vou falar para onde você vai não, você tem que me obedecer, você vai para a terra que eu vou te mostrar. Então Abraão, ele decide tomar um passo de obediência, e Abraão começa a seguir a vontade do Senhor soberano. E você sabe da história maravilhosa. Depois Isaac, lá no Monte Moriá, ele leva o filho e não tem um sacrifício, e de repente Deus proveu o sacrifício. Alguém lembra disso que eu estou falando aqui ou não? A história de Abraão é maravilhosa. Mas deixa eu pular uma geração. Quantos aqui já ouviram falar de Jacó? Ou Israel? Israel, eu poderia dizer que talvez até mais do que Abraão, Israel ficou marcado na história pela nação do Senhor. Também a história de Jacó daria um filme maravilhoso, porque Jacó também de uma geração de legado, depois de tomar suas decisões, e teve toda aquela intriga com o seu irmão Esaú, vocês se lembram disso? E toda aquela luta, e ele teve que sair fugindo daquela briga dentro de casa, e lá em algum lugar Deus encontra Jacó, aquele encontro em Peniel. Vocês lembram de Peniel? Ali em Peniel o Senhor marca a vida de Jacó. Sabe por quê? Porque ali ele luta com o anjo de Deus, ele luta com a figura do próprio Cristo naquele anjo, e ele fala: olha, você não vai sair daqui se você não liberar essa bênção sobre a minha vida. E ali o nome daquele homem é mudado de Jacó para Israel, porque aquele anjo fala: porque lutaste com Deus. Então aquele homem valente, ele queria tanto viver aquela promessa, ele viveu as suas intrigas, ele viveu as suas lutas, mas chegou um determinado momento em que o Senhor levantou Jacó como Israel. E você sabe que Israel não é apenas o nome de uma pessoa. Israel é o nome de uma nação, é o nome do povo de Deus. Nós somos o Israel de Deus. Agora, beleza, nós falamos de Abraão e falamos de Jacó, mas e Isaac? Isaac, se você estudar a palavra, por mais que existe uma história linda de Isaac também, quando ele se casa com Rebeca, mas eu diria que a história de Isaac não é tão gloriosa quanto a história de Abraão. Isaac, ele não é o pai da fé como Abraão, ele não tem um testemunho de salvação como Abraão teve, aquela coisa linda, redentora. E também ele não teve a glória do seu filho Jacó, que foi escolhido por Deus para ser o nome, o propósito daquela nação. Israel não. Isaac está no meio do caminho, Isaac está entre gerações. E você sabe qual que é a importância de Isaac? Ele não é considerado pai da fé, ele não é considerado Israel, mas Isaac conectou duas gerações fortes. Isaac, em uma mão, conectou uma geração, em outra mão, passou um legado para outra geração. Talvez o nome de Isaac não é o mais famoso entre os três, mas Isaac tinha muito firme no seu coração: eu sou um homem de legado. Aqui nessa passagem especificamente, de onde eu quero falar com vocês um pouco mais sobre isso, o texto bíblico fala que Isaac saiu e se acampou ali nesse lugar chamado Vale de Gerar. E a Bíblia diz que ele tornou, diga comigo, tornar. A Bíblia diz que ele tornou a abrir poços que se cavaram nos dias de Abraão. Eu não sei se eu vou conseguir comunicar bem ao seu coração até o fim dessa mensagem, mas o que está acontecendo aqui é o que eu oro para que aconteça na sua vida. Em algum momento da vida de Isaac houve uma revelação. Ele estava vivendo a sua vida como filho de Abraão. Eu sou o filho da promessa, coisa linda, já fui poupado do sacrifício, agora está tudo certo, eu vou viver coisas maravilhosas da parte de Deus, eu sou o filho da promessa. E peraí, de repente vem uma consciência diante de Isaac, e ele se lembra que haviam poços que tinham sido entulhados, que o seu pai Abraão havia cavado. Então Isaac toma uma decisão:
ele fala: olha, eu vou lá procurar esses poços e eu vou desentulhar. Sabe por quê? Porque eu sei que tem água boa, que tem fonte boa naqueles poços. Eu sei que tem homens que vieram antes de mim, que pagaram alto preço, que tiveram que cavar onde não tinha, que tiveram que bater na pedra. Eu sei que tem um segredo aqui nesses poços que o meu pai abriu, e eu estou disposto a suar a camisa outra vez, para que essa fonte que o meu pai abriu também continue fluindo na minha geração. Tem alguém entendendo o que eu estou falando aqui? Bom, naquela época, quando eu falo de poços, é diferente de hoje, certo? Na nossa época, se você tem sede, você faz o quê? Né? Você vai lá no seu filtro Electrolux, certo? Com design metalizado, e você escolhe se você quer, certo? Natural ou gelada, um misturado das duas, né? Geralmente em Ribeirão sempre é a gelada que a gente quer. Aqui em Barretos também ou não? Geralmente a gente já vai na gelada, nem precisava ter o outro botão, não é verdade? Mas naquela época era diferente, porque para você ter água, você precisaria abrir poços. E poços, na vida social daquela comunidade antiga, não era apenas um lugar para buscar água, mas os poços tinham um significado social muito grande. Porque ao redor dos poços, muitas histórias aconteciam. Os poços eram um lugar de convívio na sociedade antiga. Então as pessoas iam buscar água, e ali aconteciam encontros, ali acontecia a vida daquela cidade, daquele vilarejo. Os poços eram um lugar onde as pessoas se cruzavam e viviam a vida comunitária ali. Fora isso, tem tantas outras características interessantes dos poços naquela época. Alguns tinham até simbolismo religioso, como nós vamos ver aqui um pouco hoje, mais à frente nessa passagem. Mas também os poços eram um sinal de proteção para aqueles povoados, porque naquela região água era escasso. Então, se você tem poços na sua cidade, significa que se houver uma guerra, você está suprido. Você está entendendo o que eu estou falando? Ali naquele lugar onde havia poços, existia todo um valor naquele lugar. Porém, esses poços aqui, eu quero falar para você que não eram apenas poços que estavam ali por um acaso. Porque a Bíblia diz que Abraão, em um determinado momento, decidiu cavar aqueles poços. Isso significa que um homem de fé teve visão. Porque você sabe que para cavar poços não é fácil. Muitas vezes você não vai de primeira no lugar onde vai ter água. Você sabe disso? Para cavar poços exige trabalho. Fora que naquela época não havia tecnologia como nós temos hoje para estudar a profundidade do solo. Então, para você saber se aquele é um lugar bom ou não para você cavar, você precisava o quê? Tentar. Você precisava cavar. Fala assim comigo: cavar. Hoje eu quero falar um pouco com você sobre cavar, sobre se esforçar para encontrar profundidade. O Senhor está querendo que você encontre um lugar sólido. Esse lugar sólido já existe. Eu quero falar para você que esta igreja é uma igreja de legado. Aqui tem fonte boa, aqui tem água boa, aqui tem homens e mulheres de Deus que vieram e tiveram que ser empreendedores, pioneiros nessa cidade, para encontrar em um lugar escasso a presença de Deus, a fonte, a saúde, a cura que flui desse lugar. Tem alguém entendendo aqui? E Deus está procurando a próxima geração que vai falar: eu vou desentulhar esses poços. Essa água não vai parar de jorrar daqui dessa cidade, não. No que depender de mim, essa água não vai parar de brotar dessa igreja.
Deus está procurando uma próxima geração que vai assumir a responsabilidade do legado e vai falar: Senhor, no que depender de mim, eu não preciso ser a geração famosa, eu não preciso ter um nome que fica na história, mas no que depender de mim, essa igreja vai continuar sendo uma fonte para essa cidade. No que depender de mim, essa visão vai continuar fluindo sobre essa cidade. Tem alguém aqui que quer ser uma fonte para Jesus nessa cidade de Barretos? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu acredito que o Senhor está no seu GPS celestial. Ele está olhando para essa cidade e Ele está procurando aonde está a geração de Isaac, aonde está a geração do legado, aqueles que não vão negociar os princípios que estão sendo distorcidos lá fora, porque a fonte que eu conheço, que os meus pais cavaram, é fonte boa. Alimentou muita gente, hidratou muita gente, curou muita gente, lavou muita gente. Eu não preciso ser inovador demais para querer ficar achando os meus poços somente. Tem fonte boa que já foi cavada. E eu quero falar com você rapidamente sobre alguns segredos que o Senhor tem colocado sobre a minha vida, sobre o meu ministério, e que eu vejo também na palavra de Deus a respeito desse assunto. Em primeiro lugar, me chama a atenção na palavra de Deus, no texto que nós lemos. Diz o texto: e tornou Isaac. Diga mais uma vez comigo: tornar. Sabe que cada sílaba da palavra de Deus tem poder suficiente para criar estrelas, galáxias. Cada palavra, quando você lê a sua Bíblia, é tão poderosa para transformar profundamente o seu coração. E eu confesso que eu parei aqui nas primeiras palavras desse versículo: e tornou Isaac. O poder de você retomar, o poder de você tornar a fazer as coisas que você aprendeu com seus antecessores na fé. O poder de você voltar a praticar as coisas que você já sabe. Nem tudo precisa ser novo. Meu querido, lá no mundo o que eles ensinam é o seguinte: seja inovador, seja autêntico, seja diferente. Eu prefiro falar para você baseado na minha Bíblia: seja humilde, seja servo dos seus pais espirituais, trabalhe com o que o Senhor já te deu. Então, aqui o texto bíblico me chama a atenção, pois a palavra diz que tornou Isaac. Existe um poder em tornar a fazer, retomar, voltar a praticar o que te foi ensinado. E eu quero deixar uma frase no seu coração, porque eu sei que muitas pessoas têm que lidar com o sentimento de que você precisa estar sempre inovando, você precisa estar sempre sendo diferente. Mas eu quero te dar uma chave: a sua autoridade está em fazer o que você sempre fez. Guarde essa frase no seu coração: a sua autoridade está em fazer o que você sempre fez. Eu sinto que essa palavra é para alguém nessa noite. Você sabe onde estava a autoridade de Davi? O mesmo menino que levava o queijinho lá para os irmãos, um coração de servo. A autoridade dele estava em permanecer servindo aqueles que vieram antes dele. Então, da mesma maneira que ele serviu os seus irmãos lá na guerra, e não tinha ambição de ser o primeiro, ou ser o mais bonito, ou ser o escolhido, também lá na frente, quando Davi teve condições de matar Saul, que era o rei, ele falou: eu não posso tocar no ungido do Senhor. Mas a autoridade de Davi estava nisso, no que ele sempre fez. Você já leu algum salmo na Bíblia? O livro de Salmos, você já leu? Grande parte dos salmos foram compostos pelo rei Davi. Então, o mesmo menininho que tocava aquela harpa, talvez na frente das ovelhas, é o mesmo menino que lá na frente, quando Saul estava possuído ou atormentado por um espírito maligno, a autoridade dele estava no que ele sempre fez. Não é que um dia chegou Samuel, tacou o olho na cabeça dele, e no outro dia já veio uma comissão, né, com ponto, e de repente aquele menininho virou rei.
a autoridade dele foi sendo construída fazendo as coisas que ele sabia fazer. Tem uma frase que eu ouvi uma vez que eu nunca esqueço. Diz o seguinte: olha, se você não sabe o que fazer, você já chegou numa situação assim que você fala, cara, eu não sei o que fazer, já? Se você não sabe o que fazer, faça o que você sabe fazer, certo? Então, se você está cansado, se você está em crise, se a sua célula não multiplicou ainda como poderia ter multiplicado, faça o que você sabe fazer. Você tem uma Bíblia na sua casa? Você tem um celular para pôr uma música de adoração? Você tem uma voz para pregar o Evangelho? Meu querido, permaneça vivendo debaixo da autoridade que você sempre teve. Permaneça vivendo isso. Há uma autoridade em servir. Há uma autoridade em continuar praticando a vida da igreja, servindo em uma célula, frequentando um culto. Tem uma autoridade nisso, meu querido. A palavra fala que há seu tempo, no tempo de Deus, o Senhor vai te levantar. Você não precisa ter pressa, mas existe uma autoridade em retomar as boas práticas que você tinha, mais do que em inovar e conquistar posições. O que a Bíblia fala sobre isso? Apocalipse 2, 4 e 5. Aquele texto onde Jesus, ele está abrindo o coração dele com aquelas 7 igrejas da Ásia. Ele fala o seguinte: tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Meu querido, tem um segredo em voltar à prática das primeiras obras. Talvez eu estou falando aqui com alguns irmãos que estão vivendo a vida da igreja há muito tempo. Existe um segredo em voltar à prática das primeiras obras. Fazer o que você já sabe fazer. Pegar a sua velha Bíblia, toda rabiscada. Pegar a velha canção do Cirilo que você ouvia lá no seu encontro com Deus. Pegar aquilo que você já sabe que funciona. Cara, volta para aquela presença. Volta para aquela fonte. Eu não sei quem entulhou essas fontes na sua vida, mas eu vim aqui te falar que o Senhor está querendo fazer jorrar a água da sua vida mais uma vez. Se você voltar para aquele lugar onde já foi cavado lá atrás, tem água querendo subir, tem água querendo fluir daquele lugar na sua vida. A gente vive a nossa vida como se não tivesse nada embaixo da terra. A gente vai para o trabalho, vai para a igreja, como se não tivesse nada embaixo da terra. Mas tem algum lugar da sua rotina, tem algum lugar do seu dia a dia, que tem um poço que já foi cavado. Tem um lugar da presença de Deus lá, que se você parar de olhar para cima, parar de olhar para a correria, e você encontrar esse poço, e você for lá, nossa, tem um pouco de entulho, mas eu posso trabalhar, eu posso desentulhar, porque lá embaixo tem água fervendo, tem coisa querendo subir na sua vida, meu querido. Tem milagre querendo subir na sua vida, tem conquista querendo subir, tem autoridade querendo subir na sua vida. Então, o poder de retomar, o poder de voltar a fazer o que você já sabe. Jesus respondeu: ninguém põe a mão no arado, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Sabe por que eu estou falando isso para você, meu querido? Uma vez que você começa a trabalhar para Jesus, não é hora de voltar, não é hora de retroceder, é hora de você continuar trabalhando. Ah, mas eu estou cansado, mas continua cavando. Bate na pedra, bate na outra. Alguma hora vai subir água nesse negócio. Ah, mas Gabriel, você está falando sobre avivamento pessoal? É. Você quer que eu pregue do quê? Em pleno 2024, que existe uma ditadura de distração na sua mão? Eu estou falando de retomar ao básico. Tirar os tempos com Jesus. Separar um tempo para Ele. É tão difícil, são tantas coisas. No casamento nós temos que nos organizar para nós termos o nosso tempo, dedicar tempo de qualidade um ao outro. No meio de tantos afazeres, pastor, igreja, jovem, né? Ainda tem que fazer as artes do congresso, é ou não é? Você me entende? Não é verdade? Tem que bater escanteio e sair para cabecear depois. Porém, Jesus ele está em alguma fonte perdida por aí.
ele está em algum poço que você deixou para trás. Continuando aqui o meu raciocínio, o segundo segredo que eu vejo aqui nessa passagem bíblica, o texto não para por aí, ele diz: e tornou Isaac a abrir os poços. Diga assim comigo: abrir os poços. E eu quero te dar um segredo, meu querido: se esforce para ser profundo. Se esforce para ser profundo. Esforço para ser profundo. Existe uma necessidade de profundidade nas nossas vidas, meu querido. Profundidade requer abrir, cavar. Posso falar algo para você? Custa muito ser profundo. Custa muito ser profundo. Como eu falei para vocês, naquela época você não poderia estudar com equipamento de inteligência ou de estudo do solo. Ou seja, para você abrir um poço na antiguidade, você precisaria estar disposto a suar. Teria que doer na sua rotina. Para você abrir um poço, você teria que fazer um trabalho árduo, de talvez tentar em um lugar e bater na pedra. Eu preciso ir para um outro aqui. Tentar em mais um lugar e talvez bater na pedra, talvez bater na terra dura, que não dá para ir mais para baixo. Ou seja, a profundidade custa. Tem alguém entendendo aqui o que eu estou falando? É fácil e é natural na nossa geração viver feliz no raso. É fácil nessa geração viver uma vida feliz, porém essa felicidade não faz você viver o sobrenatural, uma porção incalculável da vida de Deus, da vida do céu, que só pode ser acessado na profundidade. Esses dias a gente estava vendo uns filmes, né, engraçados sobre o mar, não sei o que, eu e a Carol. E é interessante porque existem profissões, e existem ONGs, e existem organizações que querem encontrar o que tem na profundidade daquele negócio. E eles descem lá e eles encontram coisas da antiguidade, eles encontram barcos que naufragaram lá nas profundezas. Tem tanta surpresa lá embaixo que a gente não imagina que existe. Meu querido, eu quero profetizar sobre você, que o Senhor vai abrir as fontes da sua vida, e as coisas que estão separadas para você na profundidade da presença de Deus, você vai encontrar essas coisas profundas na sua vida. Não desiste de cavar, se esforce para ser profundo, meu querido. Ser profundo dá trabalho. Ser profundo, sabe, tudo que é profundo, tudo que é puro, tudo que é limpo, dá trabalho. Para você ter uma fonte boa, pura, você vai ter trabalho. Você vai ter que cavar. Você sabe o que significa cavar, meu querido? Cavar significa cavar um espaço na sua rotina. Cavar significa cavar talvez um horário, cavar um espaço no seu dia, aonde você vai precisar fazer um grande esforço. Teve alguém que alguma vez já entrou na presença de Deus e você ficou sem assunto com Deus? Só eu aqui? Quantas vezes eu entrei e eu falei, cara, não tem ninguém aqui falando comigo, eu estou falando com a parede. Certeza. Sabe por quê? Porque é necessário cavar, é necessário tirar terra, é necessário tirar entulho daí. Já já vou falar sobre isso. Porém, cavar poços fala inclusive de correr riscos e confiar em Deus. Você sabe que naquela época cavar poços significava correr risco de vida, porque naquela época não havia toda uma paramentação ou um equipamento de segurança para você cavar poços. Então muitos morriam cavando poços, porque a pessoa começava a cavar e acontecia um deslizamento e as pessoas morriam. Sabe o que eu estou falando para você, meu querido? Que para encontrar profundidade, você precisa estar disposto a correr risco. Precisa doer, precisa machucar,
precisa machucar na sua rotina, precisa machucar na sua zona de conforto. Para cavar poços, você precisa estar disposto a mudar, sair da sua zona de conforto, ir para um lugar onde você tem que estar ali em uma situação de dependência de Deus. Colossenses capítulo 3, versículo 23 e 24. Tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Olha o que a Bíblia fala: tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Isso aqui para mim fala de alguém que está pagando o preço. Para quê? O versículo bíblico diz: porque sabendo que receberão do Senhor a recompensa. Sabe, eu quero encorajar você, a próxima vez que você pegar a sua Bíblia para ler, esquece que aquilo ali é um livro, esquece que tem papel, esquece que tem celulose, esquece que tem uma capa bonita de couro ali naquele negócio, e lembra que aquilo ali é uma fonte que precisa ser cavada. Você já viu alguém abrir um poço em 30 segundos, meu querido? Você já viu alguém abrir um poço em 1 minuto? É necessário cavar a profundidade. Alguém aqui já ouviu a palavra de algum pastor ou pregador que você gosta muito, que parece assim que cada palavra que sai da boca do cara daria um livro? Alguém já ouviu assim? Você fala, cara, parece que cada sílaba que esse cara fala, sabe por quê? Porque aquele cara cavou muito ali para tirar aquilo ali. Tem profundidade ali. Deixa eu falar algo para você, meu querido. Muitos de nós estamos vivendo de copos. Muitos de nós estamos vivendo de copos, de culto em culto, de célula em célula. Eu posso até beber isso daqui, mas daqui 10 minutos eu estou com sede de novo. Muitos de nós estamos de copo em copo, nunca acessando a verdadeira fonte. Estamos saciando momentaneamente uma sede. Posso falar qual que é o problema disso? Quando chega uma pessoa lá fora que não tem a Jesus, e você está com seu copo, é muito pouco para você e para ele. Muitos de nós não estamos fazendo a diferença lá fora, porque nós estamos vivendo de copo em copo, não acessamos uma fonte verdadeira. As pessoas chegam para nós e nós não temos unção, não temos autoridade, não temos óleo suficiente para falar, não, pode vir aqui que eu vou derramar sobre você, porque eu tenho para mim, tenho para você e sobra. Muitos de nós não temos. Estamos vivendo de copo em copo. Sabe por quê, meu querido? É mais fácil chegar e beber um copo do que cavar um poço. Ter acesso a fontes profundas dá trabalho de santificação, dá trabalho na rotina, dá trabalho de deixar o celular de lado, dá trabalho. Se esforce para ser profundo. Tem alguém entendendo o que eu estou falando aqui? E é lógico, eu não poderia deixar de ler o tradicional texto de Josué capítulo 1, versículo de 5 a 7, onde Deus está dando instruções ali para Josué, a nova geração da conquista, que também é a geração de Isaac, a geração de Josué, eram gerações de legado. E olha o que Deus diz aqui para Josué: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Agora olha o que Deus começa a falar para Josué: esforça-te, fala comigo, esforça-te, e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que eu jurei que aos teus pais lhes daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Posso falar? Quando Deus fala uma coisa uma vez, já é bom você prestar atenção. Agora, quando Ele fala 2, 3, é porque é para se esforçar mesmo, meu querido.
olha, você vai entrar na terra, eu sou com você, como eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Peraí, pausa agora. Esforça-te. Não vai ser mole, tem que cavar. E aí Deus continua, olha, mas eu ainda estou com você, mas peraí, esforça-te. Tem alguém disposto aqui a agredir a sua rotina um pouquinho mais? Tem alguém disposto a fazer sangrar a sua zona de conforto? Para que depois de cavar, depois de 1, 2, 3 vezes que você entrou no seu quarto e Deus não falou com você como você esperava, mas vai chegar um momento que você vai ver um pouquinho de água brotar ali. E quando começa a vir um pouquinho, começa a vir um monte lá embaixo, começa a querer subir. Vocês estão comigo aqui, gente? Ainda nessa leitura bíblica, eu não li no início, mas no mesmo capítulo bíblico, eu quero ler um texto que o Senhor ainda trouxe algo mais ao meu coração. Ali no versículo 19 a 22 diz o seguinte: mas os pastores de Gerar contenderam, brigaram com os pastores de Isaac, dizendo, esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também por causa desse brigaram, contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali cavou ainda outro poço e como por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote e disse, porque agora nos deu lugar o Senhor e prosperaram na terra. O terceiro segredo que eu quero falar com você é lute pelas fontes. Diga aí para o seu vizinho, lute pelas fontes. Meu querido, todo lugar onde a fonte boa, onde a fonte saudável, onde a água limpa, vai haver luta por essa fonte. Alguém já percebeu que para você ter uma igreja saudável como essa aqui em Barretos, existe luta acontecendo para todo lado? É ou não é, Eric? É pedrada de todo lado. Para a gente manter uma fonte aberta e limpa, vai haver luta. Diz a palavra que naquela época os pastores de Gerar começaram a falar, não, pera aí, essa água aí é nossa. Mas Isaac sabia que esses eram os poços que Abraão havia cavado. Então eles brigaram por causa desses poços, por 2 vezes. Em uma terceira vez, diz a palavra que depois de 2 nomes que eles deram para esses poços, o terceiro nome que foi dado foi Reobote. Você sabe o que significa Reobote? Reobote significa lugar de prosperidade, lugar largo, lugar de prosperidade, lugar de abundância. Ou seja, o que eu tenho para falar para você aqui é o seguinte: quando você começa a cavar, quando você começa a lutar, talvez você vai ter as suas guerras para você viver a profundidade de Deus, mas depois de 1, 2, 3 vezes que você lutar, em algum momento o Senhor vai abençoar a sua busca e a sua luta, meu querido. Em algum momento você vai encontrar essa fonte. Existem lutas que nós precisamos travar. A nova geração precisa de cavadores de poços que vão se levantar e lutar pelas fontes dos nossos pais. Nós precisamos de jovens, nós precisamos de pessoas que vão pegar um legado dos seus pais e vão falar, não, peraí, isso aqui é meu. Peraí, essa bênção que foi aberta aqui, essa fonte limpa, essa visão dessa igreja, essa visão de reino, isso aqui é meu, ninguém vai roubar fácil assim não. Isaac começou a lutar por aquelas fontes, ele começou a lutar com aqueles pastores, falou, isso aqui é nosso, vocês não vão roubar fácil assim não. E eu acredito que depois de 1, 2, 3 vezes que ele lutou, em algum momento o Senhor entendeu que ele era um homem de legado. E o terceiro poço foi um poço abençoado por Deus. Eles conquistaram aquele poço, e a Bíblia diz que aquele lugar todo ao redor daquele poço prosperou. Ou seja, vale a pena lutar por um legado dos nossos pais. Vale a pena lutar por um poço que foi aberto lá atrás. Vale a pena você chegar e falar, não, isso aqui não vai morrer não, essa fonte não vai morrer, no que depender de mim. É luta. Mateus 11:12, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por força, e são os que usam de violência que se apoderam dele. Existe uma guerra, meu querido, sendo travada.
2 Coríntios 10, 3 e 4. Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Efésios 6,12. Pois a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades e os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal das regiões celestiais. E ainda é interessante a instrução de Paulo para o seu discípulo Timóteo. E aqui eu falo com a nova geração também. Olha o que Paulo diz para Timóteo: Timóteo, meu filho, dou a você essa instrução, de acordo com as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate. Em outras palavras, Paulo estava falando: Timóteo, eu vou te dar uma instrução, sabe para quê? Para você depois apanhar bastante, lutar bastante, guerrear bastante. E Timóteo recebeu aquela palavra, ele falou: eu estou pronto para lutar por essa fonte, eu estou pronto para fazer esse legado chegar na próxima geração. Vocês lembram de Paulo aconselhando a Timóteo? Ele fala: Timóteo, forme discípulos que saibam ensinar a outros. Ou seja, Paulo já estava pensando aqui em 3, 4 gerações. E Timóteo, vocês acham que ele abraçou essa causa e esse legado ou não? Sim, Timóteo abraçou, porque Timóteo ele se tornou um soldado dessa missão. Ele se tornou um cavador de poços também. Ele não deixou aquele legado morrer. E eu ainda quero encorajar você, dentro dessa mesmo raciocínio. Ali no texto bíblico que nós lemos, diz o seguinte: porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão. E ainda eu quero dar mais um quarto segredo para você: tire os entulhos. Diga assim comigo: tire os entulhos. Tirar entulhos ou desentulhar, isso fala de limpar, isso fala de purificar, fala de santificar as suas fontes. Você sabe o que acontece com o tempo? Com o passar do tempo, as boas fontes vão naturalmente se sujando. Com o passar do tempo, uma boa fonte que foi aberta, ela vai se sujando. Ou seja, quantos anos que nós estamos como igreja aqui em Barretos, Eric? 3 anos, 29, 30, quase chegando lá nos 30. Então já estamos há 29 anos aqui nessa cidade. Ao longo de 29 anos, uma boa fonte que foi aberta, meu querido, o mundo tenta entrar dentro da igreja, e vem as ideologias, e vem o relativismo. Ah, mas isso aí é muito radical. Ah, mas não é pecado isso daí não. Ah, mas o que tem de errado dar uns beijinhos? O que tem de errado fazer isso daqui? Ah, mas é só um vinhozinho, é só uma cervejinha, só para descontrair. Meu querido, com o tempo, uma boa fonte que foi aberta, ela vai se sujando. Sabe por quê? Vem o mundo, vem as pessoas de fora, igual aconteceu aqui, e começam a entulhar esses poços. E o Senhor está procurando a nova geração, aqueles que vão desentulhar essas sujeiras que foram sendo deixadas, e vão falar: não, aqui é um lugar de santidade, aqui é um lugar que a gente não brinca com a presença de Deus, aqui homem é homem, mulher é mulher, namoro é namoro, casamento é casamento, aqui santidade é santidade, pecado é pecado. Deus está procurando a nova geração que não vai ficar relativizando as coisas que o mundo lá fora está relativizando. Nós precisamos desentulhar, limpar as fontes. É necessário que essa nova geração decida lutar para desentulhar e purificar esses poços. Isso me lembra de Hebreus capítulo 12, onde o escritor de Hebreus diz o seguinte: desembaraçando-nos de todo peso e pecado. Ou seja, o autor do livro aqui está falando: olha, desembaraçar. Aqui o autor fala de duas coisas diferentes: peso e pecado. Pecado a gente sabe o que é, mas tem coisa que não é pecado, mas é peso na sua vida. E o autor de Hebreus fala: olha, desembaraçando. Eu quero chamar aqui todo jovem dessa igreja, todos aqueles que estão me ouvindo, para você assumir uma responsabilidade de não deixar as fontes desse lugar serem contaminadas, meu querido. Seja você o que vai santificar a sua célula, seja você o que vai santificar os seus amigos, seja você o que vai santificar dentro da sua escola, da sua faculdade, seja você o que vai falar assim: não, olha, isso aí que você está fazendo não está certo não.
essa foto que você postou não está legal não. Não deixa contaminar as fontes, meu querido. Tem alguém aqui comigo? E já me encaminhando aqui um pouco mais para a parte final dessa mensagem, o penúltimo segredo que eu quero deixar no seu coração está aqui nessa parte do texto bíblico onde eu leio: e tornou Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, o seu pai, e lhes deu os mesmos nomes que já o seu pai lhes havia posto. E eu quero dar mais um segredo para você, meu querido: viva na autoridade dos seus pais. Viva na autoridade dos seus pais. Existe um segredo em você viver debaixo da autoridade dos seus pais. Cavar os poços aqui de Abraão falava de retomar uma autoridade que já havia sido conquistada, estava disponível. Cavar os poços de Abraão significava viver debaixo da autoridade de uma paternidade espiritual. E eu quero falar algo para vocês. Isaque, ele cavou aqueles poços, mas ele entendeu um segredo. Ele entendeu que aquela água lá não era qualquer água. Ali estava as conquistas de Abraão, ali estava a visão, ali estava o esforço, ali estava a pureza, ali estava tudo que Abraão havia cavado. Isaque entendeu, ele falou: olha, tem autoridade aqui nesse lugar. E algo que tem movido no meu coração, eu acredito que é uma chamada para todos nós. Existe um segredo em nós vivermos debaixo da autoridade dos nossos pais. Deus quer restaurar a autoridade de algumas pessoas aqui nessa noite. Deus quer restaurar a autoridade de algumas pessoas aqui. Uma vez que você entende o significado do legado e você luta por isso, você se santifica, você desentulha os poços, você vai se mover na mesma autoridade dos seus pais na fé. Você vai se mover na mesma autoridade dos seus pastores, dos seus líderes. Existe um segredo em viver debaixo de autoridade. E ali, até mesmo em Gênesis capítulo 26, no versículo 24, olha isso. Isso foi o que tinha acontecido na passagem. Naquela mesma noite, o Senhor apareceu a Isaque e disse: eu sou Deus eu sou o Deus de seu pai Abraão. Não tenha medo, porque eu estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes, por amor ao meu servo Abraão. Depois que Deus apareceu a Abraão e fez uma aliança com Abraão, a partir dali, esse Deus não era mais qualquer Deus. Ele era o Deus de Abraão. Sabe o que significa? Existe uma autoridade em você viver debaixo da autoridade dos seus pais. Existe um legado, existe algo que gera bênção na sua vida, gera um romper quando você entende que há um legado abençoado nessa igreja, sobre os seus pastores, sobre os seus líderes. Vale a pena viver debaixo de autoridade, meu querido. Vale a pena viver debaixo de submissão. Isaque entendeu o segredo aqui de que conquistar aquilo ali, aquele poço outra vez, significava viver debaixo da autoridade de Abraão. E ele decidiu isso. Também Josué capítulo 1 versículo 5 diz o seguinte: ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Você está entendendo que tem uma autoridade? O nosso Deus é um Deus que, sabe, eu estou aqui, mas eu não estou aqui representando somente eu também estou aqui representando o pastor Danilo, eu também estou aqui representando o presbitério daquela igreja, eu não estou aqui representando eu estou aqui representando a autoridade de Jesus Cristo também. Ou seja, nós não nos movemos por conta própria. Isaque poderia estralar o peito e falar: agora eu sou filho da promessa, agora é Deus de Abraão e Isaque, e achar que havia algum mérito na vida dele. Mas Isaque teve uma atitude humilde. Ele foi atrás dos poços do seu pai. E você vai ver, eu vou falar daqui a pouquinho, no ponto que eu mais gosto dessa mensagem, que Isaque também cavou seus próprios poços. Mas antes dele cavar os seus próprios poços, ele foi atrás dos poços do seu pai Abraão, que ele havia cavado. Você está entendendo isso? Posso dar um recado para você, meu querido?
O Senhor vai te dar autoridade para você cavar novos poços, para você descobrir coisas novas, para você ser inovador. Deus te deu dons e talentos novos, mas antes de você viver isso, tenha certeza, assegure que os poços que os seus pais cavaram estão limpos e tem água fluindo deles. Vocês creem nisso? E a última coisa que eu quero falar com vocês aqui nessa noite é: cave os seus próprios poços. Cave o seu próprio poço. É importante dizer, meu querido, que manter as fontes dos nossos pais é muito importante. Mas todo homem ou mulher de Deus precisa aprender a cavar os seus poços particulares. Abraão, Isaac, Jacó, cada um deles cavou seus próprios poços. E eu quero falar algo para você. Chegou a hora de você começar a cavar os seus próprios poços. Você precisa ter a sua revelação da palavra, meu querido. Você precisa ter as suas experiências face a face com Deus. Chegou a hora de você cavar o seu poço. Chegou a hora de você decidir que você vai ter uma fonte que você mesmo cavou. Depois de honrar os seus pais, depois de cavar os poços de Abraão, chega uma hora que você precisa falar o seguinte: eu preciso sofrer, eu preciso estar lá na presença de Deus, eu preciso lutar com o anjo de Deus em Peniel, eu preciso ter a minha própria fonte. Sabe por que eu estou falando isso para você? Porque se você aprender a cavar os seus próprios poços, você vai todo dia lá, e o seu poço que você cavou está lá. Tem profundidade, tem suor, tem Bíblia, tem horas e horas e horas e horas de oração, de jejum, tem horas de esforço, tem horas que você confessou pecado, que você buscou santificação, que você não ficou só numa leitura superficial da Bíblia, você quis ir além. Está cavado, é seu, é o seu poço, é a sua experiência com Deus. Sabe o que vai acontecer? Quando você chegar lá fora e tiver gente com sede, você falou: peraí que eu posso resolver. Ó, eu tenho Bíblia para te dar. Não, peraí que eu posso resolver. Eu tenho cura para te dar. Não, peraí que eu posso impor as minhas mãos sobre você. Eu tenho a minha fonte. Eu cavei a minha fonte. Tem alguém entendendo aqui o que eu estou falando? Um belo dia, muitos anos depois, uma mulher samaritana, ela foi buscar água aonde, gente? Num poço. Mas que poço era aquele? Era o poço de Jacó. Ou seja, os poços que esses homens abriram, Abraão, Isaac, Jacó, algum dia lá na frente, o poço que você cavou vai estar matando a sede de alguém. E posso falar algo para você? Pega a sua Bíblia, leia ela, confesse os seus pecados, volta, conserta a sua vida, luta na presença de Deus, luta, faz seminário, estuda a palavra, ora pelas pessoas, vai cavando os seus poços, porque algum dia, lá na frente, alguém vai encontrar Jesus no mesmo poço que você cavou. Algum dia lá na frente, os seus filhos, netos, bisnetos, a Bíblia fala que até 1000 gerações o Senhor visita. Eu quero profetizar sobre você, meu querido. Está chegando o tempo na sua vida de você acessar a fonte verdadeira. Meu querido, continua cavando, continua buscando, continua colocando a sua pá nessa terra de barretos, porque cada vez que você cava, cada vez que você semeia, cada vez que você planta uma casa de paz, meu querido, tá vindo profundidade. Você vai descendo, meu querido. Quando essa água subir, vai ter uma multidão que vai poder ser alimentada, vai ter uma multidão que vai poder ser hidratada, vai poder ser nutrida por aquilo. E eu quero falar, meu querido, em algum momento as pessoas vão voltar nesse poço e vão falar: ué, que lugar abençoado é esse? E naquele mesmo poço que você cavou, as pessoas vão encontrar Jesus e a vida delas vão ser transformadas. Quantos recebem essa palavra nessa noite? Dê um forte aplauso para Jesus. Se o ministério de louvor estiver por aí, puder subir aqui, fique de pé no seu lugar. Eu sei que essa é uma noite de legado, essa é uma noite de profundidade, e vale a pena cavar mais fundo, meu querido. Eu falo para você,
Não tem nada que me deu mais segurança e mais confiança do que os poços que eu mesmo cavei na presença de Jesus. Eu posso falar que hoje o que sustenta o meu casamento e o meu ministério foram poços que a Carol nem viu eu cavar. Foram choros que eu deixei em um lugar, foram choros que eu deixei, foram vezes que eu peguei uma Bíblia para estudar, para ler, que eu estava cavando, eu estava procurando as minhas fontes. E eu tenho certeza que, de alguma maneira, eu não deixei entulharem os poços dos meus pais. De alguma maneira, eu continuo cavando os meus próprios poços. E de alguma maneira, eu tenho certeza que muitos vão beber também desses mesmos poços que eu cavei. Eu profetizo isso sobre a sua vida também, meu querido. Eu declaro que sobre a sua vida, você não vai deixar os poços dos seus pais se secarem. Mas eu também declaro que sobre a sua vida, você vai encontrar suas fontes. E muitos, e muitos, e muitos, e outras gerações vão vir beber desse mesmo legado que você está construindo. Em nome de Jesus. Você pode curvar a sua cabeça por um momento e permitir que o Espírito Santo confirme essa palavra ao seu coração. Talvez até mesmo uma tomada de decisão nessa noite, de pegar a sua pá e voltar a cavar profundamente. Alguns estavam cansados já do sol, do trabalho, cansados de viver de copo em copo. Eu vim dizer da parte de Jesus aqui, que aquele que é a fonte de águas vivas está aqui nessa noite. E que se você beber dessa fonte, você não vai mais ter sede. Mas aquele que crê nele, do seu interior fluirão rios de águas vivas. O Espírito Santo quer entrar na sua vida de uma maneira especial nesses dias, meu querido. Eu tive a honra de compartilhar com você na abertura dessa conferência. Mas eu quero falar que as águas só estão começando a subir nesses dias. Eu espero ser só, talvez, 1, 2 ou 3 pás aqui, cavando um pouco junto com você. Mas agora eu quero pôr a pá na sua mão. Eu quero deixar você continuar cavando esse poço. Amém? Vamos adorar o Senhor juntos aqui. Junto ao poço estava eu, quando o homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, me conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de Você sede, não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu
vocês. Quero que todos aqueles que querem pegar a sua pá e começar a cavar esses poços outra vez. Se você quer fazer uma aliança com o Senhor, de que você quer voltar a cavar fundo, cavar profundo na sua vida, que você saia do seu lugar e que você venha aqui à frente. Quero te dar essa oportunidade. Se essa palavra faz sentido para você e você quer voltar a cavar, você quer voltar a buscar, você quer voltar a encontrar a profundidade da presença de Deus, meu querido, saia, venha. Não perca essa oportunidade de fazer essa aliança com o Senhor. Isso, venha orando, venha buscando. Levante as suas mãos, você que está aqui. Vamos chegando. Levante as suas mãos, comece a buscar essa presença que está aqui nesse lugar. Comece a buscar não a palavra de um pastor, mas comece a tocar em Jesus Cristo. Ele que é a fonte de água. Ele tem mais para você nessa noite, meu querido. Deus quer liberar algo incrível aqui sobre a tua vida. Eu prometo para você que muito mais do que uma palavra do pastor, o Senhor tem algo pessoal para você, algo individual para a tua vida. Vamos lá, se você ora em espírito, comece a orar em espírito agora nesse momento. Comece a cavar dessas fontes. Vamos lá, vamos cavar. Vamos cavar dessas fontes. Da tua fonte de águas vivas. Espírito Santo, Seralababa, Serele, Candarala, Senaralaba. Eu quero fluir das águas. Eu quero beber da tua fonte de águas vivas. Eu quero orar por você que está aqui na frente. Vocês que estão atrás também, levante as suas mãos. Não é a palavra de um pastor, meu querido, mas é a presença de Jesus que está aqui agora. Levante as suas mãos, feche os seus olhos. Acesse essa presença agora. Deus, eu libero sobre cada um aqui, Pai. Deus, dá essa sede, Deus, insaciável pela tua presença. Eu declaro que aqueles que estavam cansados, Pai, do trabalho ou do ministério, o Senhor está dando uma nova sede, uma nova fome sobre essas pessoas, Pai. O Senhor está dando uma pá na mão deles, Pai. Porque, Pai, existem fontes, Deus, que estão sendo desatadas aqui nessa noite. Fontes que serão cavadas nesses próximos dias. Deus, eu quero abençoar cada um aqui, Deus, para viver a profundidade da sua presença. Vem, Espírito Santo, vem liberando essas fontes, Deus. Vem fazendo jorrar essas fontes. Vem fazendo jorrar essas fontes das nossas vidas. Deus, aviva agora o coração dessa pessoa em nome de Jesus. Eu declaro uma nova geração de legado, Deus. Uma geração de conquista, uma geração que vai honrar cada fonte que foi aberta pelos nossos pais espirituais, Deus. Uma geração de Josué, Deus. Uma geração de Isaac, uma geração de legado. Deus, que nunca falte a água, que nunca falte a porção e que não falte também o óleo sobre cada um aqui, Deus, em nome de Jesus. Eu abençoo cada líder de célula, Pai, para cavar mais fundo na palavra. Eu sei que o Senhor está levantando uma geração profunda na palavra aqui nessa igreja, Deus. Desperta, Deus, desperta. Desperta aqueles que vão fazer seminário. Desperta aqueles que querem a profundidade da palavra. Chama agora, Deus, chama agora, Pai. Aqueles que o Senhor quer que sejam profundos.
Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Mais Espírito Santo, mais poder, mais unção. Você que não ora em línguas, você que ainda não recebeu o batismo do Espírito Santo, coloca a mão no teu coração e começa a clamar: Espírito Santo, desce o teu poder sobre mim. Espírito Santo, eu quero o batismo agora. Espírito Santo, eu te desejo. Espírito Santo, eu te quero. Eu declaro em nome de Jesus as brasas que tocaram os lábios de Isaías, as brasas que tocaram a boca daquele profeta. Começa a tocar os teus lábios agora. O Espírito de Deus libera novas línguas. O Espírito de Deus libera um cântico de guerra. O Espírito de Deus libera um cântico novo em nome de Jesus. Mais poder, mais fogo, mais unção, mais unção. Rabashuri andarabase, radabashuri andarabashe, robakataralabarashe, radabababasuri andarabashe, halalabarabache. O Senhor me mostra que tem pessoas aqui que tá com um cônjuge em casa, tá com um filho que poderia estar aqui. O Senhor tem me mostrado pessoas aqui que tá orando, que tá clamando, que tá jejuando por alguém da sua família muito próximo que ainda não tá aqui, que poderia estar aqui hoje. Levanta a mão se é você. Aleluia. O Senhor manda eu te dizer: nessa noite o Senhor está dobrando o tamanho da tua pá. Você vai voltar para casa e você vai cavar, mas você vai cavar com fé. Você pode não estar vendo nada, mas a pá que o Senhor está entregando na tua mão nessa noite essa pá vai cavar tão fundo, tão profundo, porque a água vai começar a subir, e esse seu familiar vai receber em dobro do que você recebeu nessa noite. Você vai sair daqui transbordando, mas o poço que você vai cavar lá vai entregar o dobro. Eu profetizo o dobro de águas vivas. Eu profetizo o dobro de unção. Saia daqui hoje com a tua pá e cave, e cave, e cave, ainda que os teus olhos não vejam. Quanto mais você cava, mais água sobe. Quanto mais você cava, mais unção desce. E eles serão encontrados. Eles não mais resistirão. Quando eles perceberem, eles vão estar nadando no poder do alto em nome de Jesus. Aleluia. E jovem, você que é universitário, você que está no emprego, continua cavando seus poços. Eu não faço a mínima ideia do porquê Deus me colocou na faculdade de medicina. Eu não entendo. Mas uma coisa eu entendo: de lá de dentro, uma improvável, mas que estava cavando poços, tem formado discípulos e discípulas para o Senhor. Você está no seu trabalho, você está na tua faculdade, na tua escola. Lá o povo xinga, o povo bebe, o povo usa droga, o povo é corrupto, é mau caráter, mas você está cavando. E essa água do teu poço vai saciar a sede, a fome, a alma de todos eles, porque eles estão desesperados. E quando você menos esperar, é na sua porta que eles estão batendo. Eu quero mais. Eu quero mais dessa água. Eu quero mais. Levanta a tua mão, eu quero orar por você agora. Espírito Santo de Deus. Espírito de Deus. Aleluia.
Eu oro agora por cada um dos jovens dessa igreja. Pessoas que têm um trabalho lá fora, que tem um lugar, Pai, onde elas estão exercendo algo. Eu oro em nome de Jesus, que haja ousadia, que o espírito de Daniel, que mesmo no campo da Babilônia não se corrompeu, não se entregou, não se juntou nas mesas dos escarnecedores, mas levantou uma bandeira de santidade. Eu declaro que a bandeira de santidade está sobre os teus filhos e filhas. Eu declaro que há ousadia para cavar novos poços e continuar cavando, 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 pois de glória em glória, de glória em glória, o Senhor se manifesta. Eu declaro sinais, poder, milagres acompanhando, seguindo cada um dos teus filhos e filhas. Que quando eles chegarem nas suas universidades, no seu trabalho, o Espírito Santo de Deus tome os ambientes, preencha as lacunas, e que o poder e a glória possam descer, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Aleluia. Amém. Eu quero ainda fazer algo profético com vocês, ainda falando sobre legado. Quantos que tem de 30 anos para baixo aqui? 30 anos para menos, levante sua mão. Eu não sei se eu queria... Será que o Levi está ainda aí com a esposa? Está por aí? Consegue vir aqui? Vem cá. Eu quero orar por essa família sacerdotal, mas eu vou dividir em dois momentos. Eu quero orar pela juventude, e a geração que veio antes de nós vai nos cobrir e orar por nós. Depois nós vamos orar por vocês também, tá bom? Enquanto daqui a pouco o Levi vai chegar aí, eu quero que todos vocês, quantos aqui tem 30 anos para baixo? 30 anos para baixo. Eu quero que você faça algo enquanto o Levi sobe aqui. Coloque a mão sobre a sua cabeça. Coloque a mão sobre a sua cabeça. Comece a orar em espírito agora. Comece a orar em espírito, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Comece a orar agora em espírito, em nome de Jesus. Comece a receber dessa porção, em nome de Jesus. Fica aqui do meu lado que você vai representar essa geração. Amém? Você que está aí, recebe. Coloca a mão na sua cabeça. Espírito Santo, eu libero uma unção sobre a nova geração dessa igreja, Deus. E eu declaro que o Senhor está dando novas paz sobre essa geração, novas ferramentas de trabalho, Pai, para aqueles que não vão deixar um legado morrer aqui em Barretos. Deus, eu abençoo a nova geração, Deus, para ainda carregar mais ousadia, mais autoridade, mais fôlego, mais criatividade, Pai. Eu declaro, Pai, a geração da porção dobrada nessa igreja. Deus, eu oro pelo Levi, pela sua família, mas por toda a juventude dessa igreja. Eu declaro, Pai, que o Senhor vai incendiar o coração deles com estratégias, Deus, de multiplicação, de evangelismo. Eu declaro, Pai, que essa igreja vai se multiplicar. Deus, aumenta a fé dessa geração, Deus, aumenta a autoridade dessa geração. Deus, eu profetizo sobre cada jovem dessa igreja, Deus, que o ministério profético seja reativado nessa igreja, em nome de Jesus. Eu declaro que o ministério profético seja reativado nessa igreja, Deus. Deus, eu oro pelo Levi, mas também por cada líder de jovens dessa igreja. Eu abençoo essa geração em nome de Jesus, Deus, para fluir. Eu abençoo a liderança de jovens dessa igreja, Deus, para carregar uma autoridade, Deus, diferente nessa cidade. Há um poder de unidade nessa igreja, Deus. Há um poder de unidade. Levanta, Pai, nós oramos sobre a nova geração, Deus, que não falte o óleo sobre cada um aqui, Pai. Nós oramos assim em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E eu gostaria ainda, vocês permanecessem aqui, mas eu gostaria ainda de chamar o pastor Eric, a pastora Débora aqui. Daqui a pouco eles vão subir, mas nós queremos também, agora a nova geração vai orar pelos nossos pais espirituais. Nós vamos liberar algo sobre a vida deles. Vem cá, Eric e Débora. Nós queremos deixar
um legado sobre a vida de vocês. E agora nós, Levi, todos nós vamos orar juntos por vocês. Nós vamos declarar: você que tem de 30 anos para mais, agora a nova geração vai orar por vocês. Amém? Você que tem 30 anos para menos, você vai se voltar para a igreja agora. Você vai se voltar para cada um aqui. Você que tem 30 anos para mais, levante as suas mãos. Vocês são uma geração de legado, uma geração pioneira, e nós queremos abençoar o ministério de vocês. Vamos lá, juventude, vamos abençoar. Espírito Santo, em nome de Jesus, nós declaramos, Deus, que há um novo fogo sobre essa geração. Deus, eu abençoo, Deus, o ministério dessa igreja, o ministério da maturidade, o ministério do ensino, em nome de Jesus. Aumenta a unção e a graça, Deus. Deus, agora eu declaro mais presença, Pai, em nome de Jesus. O Senhor está dando visão que multiplica, em nome de Jesus. Deus, eu abençoo a vida da pastora Débora. Eu declaro, Deus, que há uma autoridade, Deus, uma autoridade para liderar ideias, criatividade com mulheres, em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, eu declaro que o Senhor está renovando o óleo nas suas mãos. Ministério profético, Deus, em nome de Jesus. Eu libero agora uma autoridade, Deus, autoridade para ver, autoridade para discernir, em nome de Jesus. Aumenta o óleo na vida dessa mulher, Pai, que ela possa ser inspiração para muitas e muitas gerações. Senhor, nós abençoamos essa família sacerdotal, e nós dizemos, Deus, que aqui em Barretos nunca falte o óleo, Deus, sobre essa igreja, que não falte a fonte nessa igreja. Deus, eu abençoo o pastor Eric, eu abençoo o Levi, eu abençoo cada líder de célula dessa igreja, e eu declaro, Pai, que essa fonte vai continuar fluindo nesse lugar. Abençoa, dá visão, Deus, dá visão, uma visão de conquista, um fôlego, Deus. Confirma as tuas palavras, Deus, e assim como o Senhor foi com Abraão, com Isaac, com Jacó, seja aqui também em Barretos, Deus, sobre a vida do pastor Eric, sobre a vida de Levi, sobre a vida dessas famílias, Deus, e sobre toda essa igreja também. Nós oramos assim, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Se você crê, dê um forte aplauso para o nosso Deus nessa noite, que nós acreditamos que o nosso Deus é um Deus de legado, em nome de Jesus. Há uma porção nessa noite, há uma porção nessa noite. Eu quero falar mais algo para você. É um ato profético, mas a palavra fala que aquela mulher samaritana, depois de toda aquela conversa, o que a Bíblia fala que ela fez? Deixou o seu cântaro. Sabe o que significava deixar o seu cântaro? Significava que ela não ia mais voltar para aquele método de saciar a sede dela. Ela ia buscar a fonte verdadeira. Vamos fazer o seguinte, meu querido, vamos deixar o nosso copo de lado agora. Você não precisa mais viver de copo em copo. Agora você vai acessar a fonte verdadeira. Amém? Deus abençoe vocês, amo vocês demais, em nome de Jesus. Aleluia. Quantos cavadores de poços nós temos aí. Amém. Pastor Gabriel, obrigado. Chega a ser meu covardia, né? Desse tamanhozão. Para Deus dá tantos para um, né? Para outros Deus dá tão pouco, né? Mas amém. Glória a Deus. O estilo, isso é verdade, Gabriel. O pessoal eles já sabem que eu venho quando eles me olham de longe, vendo essa camiseta, né? Mas glória a Deus. Queridos, nós passamos um pouco do horário, mas eu acredito que é isso. Quando nós estamos verdadeiramente cavando, buscando algo, a gente não olha para o relógio, amém? Então eu tenho certeza que nessa noite você vai sair cheio da presença de Deus em nome de Jesus. Quero te dar só mais um recadinho antes de te liberar. Amanhã os portões da nossa igreja, as portas vão estar abertas a partir das 19 horas. Nosso culto começa às 8. Passe ali na cantina, nós preparamos algo para você poder comer, um lanche. Nós temos açaí, irmão, açaí, tá bom? Então vá lá, se delicie com um copo de açaí maravilhoso, tá? Tem algo para você poder abençoar
a sua família, poder comer algo nessa noite, amém? Que você possa ter recebido tudo nessa noite. Que palavra, e eu tenho certeza que amanhã também vai ser bênção de Deus, amém? Querido, vá na graça, na paz. Outra coisa, não esqueça de fazer a sua inscrição para salas de interesse e também para as oficinas que vão acontecer. O QR Code está lá na TV, eu vou pedir para o pessoal colocar aqui também no telão, a ponte lá é totalmente gratuito, mas você só vai participar se você fizer a sua inscrição, tá bom? Vá na graça, na paz do Senhor Jesus, e nós nos vemos amanhã às 20 horas, amém e amém.